Oi amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Quanto tempo que eu não falo esse bordão, quanto tempo que eu não ligo essa câmera. Eu voltei pra gente conversar um pouco e é de manhã, eu devo estar com voz de manhã, provavelmente. Mas o que tem pra falar é importante. Vocês devem ter percebido que eu fiquei um tempinho sem postar vídeo. E eu fiquei pensando nesse tempo, o que eu devia te falar. E eu tenho hoje pra falar com vocês um assunto que eu já falei tantas vezes aqui, mas hoje de uma forma em específica especial, sobre a graça. Mas eu queria dizer que a graça de Deus, se a gente souber lidar com ela, ela traz cura. O problema é que muitas vezes a gente fala de graça, mas ao invés de usar ela pra curar, a gente diz que usa ela e na verdade estamos causando mais feridas. Por que eu tô falando tudo isso? Porque nesse tempo eu tava prestando atenção em muitos discursos, em muitos vídeos, em muitas coisas. E eu percebi o quanto que às vezes eu compreendo aquilo que quem está discursando quer falar. Eu entendo aquilo que tá querendo passar por trás, mas às vezes com as palavras não bem utilizadas acabam, ao invés de lidar com a graça, acabam gerando mais feridas. E eu queria trazer um exemplo dentro da Bíblia, onde Jesus lidou com a graça e ao invés de causar feridas, ele trouxe cura. E esse exemplo se encontra em João, no capítulo 8. Eu vou ler com vocês. A maioria de quem é cristão deve te conhecer, mas eu sei que também tem pessoas que não conhecem. Se você tem uma Bíblia à sua disposição, pegue João 8 e leia comigo. Os escribas e fariseus trouxeram à presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles tentando, para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde está. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Uau! Essa é a graça de Deus. Jesus não ocultou que a mulher tinha errado, Jesus não ocultou o pecado dela, mas Jesus soube lidar com graça. Eu acho incrível que a Bíblia fala que Jesus estava escrevendo no chão e como estava ele ficou. Ele baixou a cabeça e ficou lá, escrevendo com o dedinho no chão. Eu fico tentando imaginar essa cena. Eu presto atenção nisso porque Jesus ele não estava olhando nos olhos da mulher. Jesus não estava olhando a vestimenta que ela estava ou se ela estava sem vestimenta. Jesus não estava pouco se importando com um olhar e com os olhos julgar aquela situação. Jesus estava se preocupando em prestar atenção e ouvir aquilo que eles tinham para falar. E com a cabeça baixa, Jesus prestou atenção na sua história e ouve compreensão de Jesus. Ele entendeu que por trás do pecado, que por trás do erro, havia uma história. E ele quis conhecer. E é isso que me interessa. Jesus, ele quis prestar atenção e ouvir aquilo que acontecia. E depois disso, ele lidou com a graça. E ele disse que nem ele condenava aquela situação, que era para que ela não errasse mais. E eu acho muito importante a gente falar da verdade, eu acho muito importante a gente expor a verdade, eu acho muito importante a gente expor que Jesus, quem Ele é, a libertação que Ele tem para nos proporcionar de dentro para fora, de nós mesmos, libertar nós mesmos de nós mesmos, primeiramente. Mas eu também acho importante a gente prestar atenção e ouvir a história de pessoas. Eu acho importante a gente entender que por trás de todo erro tem uma história e que não é a gente com os nossos olhos olhando e apontando o dedo, levantando pedras e atirando que vai solucionar os problemas. Muitos discursos dentro de igrejas e fora de igrejas têm sido
na tentativa de apresentar a graça, discursos que machucam. E como eu falei aqui, eu tentei prestar atenção no que eu tava falando. Eu sei que aqui tem muitas pessoas que não são cristãs, mas que gostam de me ouvir falar. E eu sempre busco cuidado para que eu haja sempre com graça e para que os vídeos, por mais que expressem a verdade, não machuquem mais, mas que tragam cura. E era isso, que o Espírito Santo esteja no nosso coração, sempre nos ensinando as palavras certas para falar e sempre que a gente possa aprender com a doçura dele, que agiu através de Jesus e que ao invés de trazer feridas e apedrejamentos a uma mulher, trouxe graça, acolhimento e ela pôde entender que ela tinha valor porque o próprio mestre parou para ouvir a história dela. Era isso, espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês compartilhem desse vídeo, que vocês sigam interagindo no canal, porque eu não parei. Tá sendo difícil gravar, mas não impossível. Um beijo e até o próximo, porque vai ter próximo, e eu espero vocês no próximo.